Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Empreendedor, local que estamos recebendo, então, os agraciados no Prêmio de Destaques do Ano, um evento idealizado pelo jornalista Guilherme Souza aqui no município de Rio Grande. E hoje estamos recebendo mais empreendedores para falar um pouquinho da sua história. Queria dar boas-vindas para o Paulo e o Matheus do Espaço Capelli, que vão trazer um pouquinho da história desse empreendimento, contar como tudo começou. Sejam muito bem-vindos e queria que vocês falassem, então, como é que vocês começaram nesse ramo? A gente conversando aqui nos bastidores, vocês me contaram que são de um ramo bem específico aí, né, de tratamento capilar. E eu gostaria primeiramente, Paulo, de dar boas-vindas para ti, te dar esse boa tarde, bom dia para todo mundo que está assistindo, boa noite também, né, porque o pessoal vai assistir em diversos turnos. E gostaria que tu falasse um pouquinho, então, da história da Clínica Espásio Capelli. Claro, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, de mostrar um pouco do nosso trabalho aí, um trabalho que muitas pessoas às vezes não conhecem aí, e é de sua importância, tá? Sim. Tudo começou assim, praticamente foi por acaso, né, na época, né, porque eu tinha uma empresa de um outro segmento, nada voltado, mas a história é longa, eu vou tentar resumir bem rapidinho, né, porque isso aí é um sonho já meu de infância, no caso, né? Então, eu chegava em casa, e quando era pequena, já colocava tesoura funcionar lá, a gente cortava o cabelo dos irmãos, né? Então, que legal. Então é uma história bem longuinha aí, né? Então isso era um sonho que ficou lá atrás, lá, né? Então na frente, anos depois, aí eu tava a minha esposa começou praticamente quem iniciou a Espásio Capelli foi a minha esposa, né? Porque na época ela iniciou com a parte da manicure, né? Então a Espásio Capelli na realidade ela se chamava Arte nas Unhas. Primeiro nome dela. Era um salãozinho pequeno, tinha acho que uns 5, 6 metros quadrados, né? E aí, claro, nesse espaço dela, ela começou a solicitar para ela que pintasse o cabelo, coisa e tal, né? Aí eu disse para ela, disse, mas eu pedindo para pintar meu cabelo, coisa e tal. Eu disse, não, então faz um curso e vai pintar cabelo. Claro. Já é mais um procedimento que tu vai fazendo e vai aumentar o rendimento. Só que aí a gente conseguiu o curso para ela, até numa antiga escola em Rio Grande, que era da da Rita, né? E ela foi fazer lá. Aí, 3 dias depois, ela chegou e me disse, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, né? Eu disse, tá, e qual é a boa? A professora disse que eu sou boa para escova. Eu digo, qual é a ruim? Eu não quero isso para mim. Ai. E a gente já tinha comprado tudo, né? E eu falei, não, deixa aí que depois a gente vende aí, faz um... Aí um belo dia a gente tá andando pelo centro aí, a gente foi numa loja no Rio Grande, perto da Barão do Togipe, e eu vi uma escola Elos, da dona Sônia, se eu estiver vendo aí, um abração para ela. Hoje a gente agradece ela, né? Foi um início. Sim. E aí eu cheguei nela lá e perguntei para ela, vem cá, a gente podia ir naquela escola ali, eu pegar esse material, aprender a cortar cabelo, já não precisamos pagar cabeleireiro, eu mesmo corto o cabelo de vocês, coisa e tal, coisa e tal. Entramos lá e a dona Sônia falou, olha, eu não tenho para barbeiro, aqui tem é só para cabeleireiro, tem que fazer penteado, tem que cortar, tem que fazer mechas, luzes. Só que a minha esposa, anteriormente, ela me mandou pintar o cabelo dela, parte atrás, foi bem engraçado isso. E ela disse que eu podia pintar o cabelo dela e não precisava botar luva. E minhas mãos sujou toda, fiquei uma semana com a mão preta lá. Né? Meu Deus do céu. Né? Teve ainda que viajar com a mão preta. Foi bem interessante isso. Aí, claro, me traumatizou, né? Porque o Matheus dançava na época no CTG, e eu tinha que ir, era verão, eu tive com as mãos no bolso todo o tempo. Então foi horrível. Aí ficou toda marrom. Ficou toda marrom. Primeiro trauma da profissão. Primeiro trauma da profissão, mas aí já foi. Ela falou assim, não, é só botar luva. Eu falei pra minha esposa, pô, viu, é só botar luva. A senhora me ensina então a pintar sem sujar minhas mãos? Assim, sim. Aí foi quando eu cheguei lá e aquele sonho lá de 14, 15 anos veio todo, né? Veio todo. Então, quer dizer, eu me senti assim, a pessoa mais importante do mundo, que, claro, eu me vi de encontro a um sonho, né? E aí comecei a ir pro lado da química. Que legal. Então, quer dizer, eu nunca fui... os professores me chamavam, Paulo, é hora do corte, tem que aprender tal corte. Já vou. Então, eu sempre queria aprender sobre estrutura.
Sim. Por que que é isso? Por que que essa mecha entra aqui? Por que as pessoas arrebentam os seus cabelos? Por que eu vou na rua e vejo cabelo feio, mechado? Por que que eu vejo cabelo opaco? Por que que eu vejo aquelas pontas sempre Até hoje eu tenho uma coisa com ponta. É tão fácil eliminar aquilo, né? Olha, Então, eu escondendo meu cabelo agora aqui depois. não esconde, né? Aí, então, quer dizer, aí tudo isso aí começou a curiosidade. Aí eu me lembro que é incrível, né? Hoje mesmo, as primeiras partes do cabelo, que é o córtex, a medula e as cutículas, foram coisas que me chamaram a atenção já. Como é que a química fica lá dentro do fio? Que o fio do cabelo ele é um corpo. Por isso que eu digo, o cabelo, eu sempre digo para meus pacientes, né? Eu digo, o cabelo da gente é exatamente o que ele come. Ou que não recebe nada. Então, uma coisa que a gente fala muito hoje, que o cabelo da gente, ele se alimenta igual a gente. A gente toma café da manhã, a gente almoça, toma café da tarde e às vezes a gente janta. Se não janta, faz um lanche reforçado. Sim. Então, o cabelo é a mesma coisa. O cabelo precisa de um shampoo próprio para ele receber, ele precisa de uma nutrição. A nutrição nada mais é, uns chamam de hidratação, eu não uso essa palavra, porque eu acho que essa palavra não funciona, e é de nutrição para cima, né? Então, quer dizer, a nutrição passa a ser o café da manhã e o café da tarde. E para o cabelo se tornar forte, porque o cabelo ele é uma proteína morta, né? É uma proteína morta. Se ele não receber estímulo, se ele não receber alimento, se ele não receber, ele fica um fio fraco, sem resistência e ao mínimo toca qualquer ação mecânica, como prender o cabelo, às vezes enrola o outro para cima, aquilo ali. Imagina um macarrão. Tocou, quebrou. Então, para esse cabelo receber isso, ele precisa, como o nosso, arroz, feijão, a carne, salada. São as proteínas que a gente vai receber. E o cabelo precisa disso através da reconstrução. Ou seja, a reparação total dos fios através de aminoácidos, através de queratina, através de carbono, que são as ligações, né? Então, quer dizer... Tudo um estudo, né? É tudo um estudo. Então, quer dizer, tudo isso aí veio acrescentando desde aquela época. Essas perguntas, veio pergunta, por que isso? Por que isso? Então, isso foi empurrando para cima. Aí, em 2011, começou... foi em 2011, a gente estava na Napoleão, né? Em 2011 começou os porquês de terapia capilar, que falavam muito nisso aí, terapia capilar. Tá bem no início, estava recém começando Exatamente. Xixo, assim, falando assim. Tanto é que a gente já ia que era só em São Paulo tinha, né? Então, através da Academia Brasileira de Psicologia, foi onde me formei, né? Que é de São Paulo mesmo. E aí a gente começou a ver isso aí, por que acontecia aquilo. Então, como eu sempre me preocupei com estrutura capilar, que foi uma coisa que já veio né? Porque o que acontecia? Como a minha esposa tinha arte nas unhas, eu tinha que ter alguma coisa, eu tinha que vir para aquele espaço e somar com ela e não prejudicar. Então eu disse, bom, então eu tenho que aprender corretamente, porque eu não posso estar perdendo tudo que eu fizer de errado aqui, vai refletir nela. Vai refletir nela. Então foi indo. Então eu trouxe praticamente aqui quando eu cheguei em Rio Grande para atender essa parte, porque eu não fui um cabeleireiro que aprendeu com outro cabeleireiro, como todo mundo hoje. Vai para um salão, aprendo com o Matheus, depois eu aprendo contigo, e aí vai indo. Então um vai pegando o vício do outro. Claro. Aonde falta conhecimento para o Matheus, eu levo comigo. Claro. Entendeu? Então o que aconteceu? Eu comecei a aprender em laboratório. Aí eu conheci uma empresa na época que nos deu todo o respaldo, então a gente começou a fazer os cursos técnicos. Que legal. Entendeu? Da parte da química. Então, foi muito bom. Então, Sim. Quer dizer, eu fiquei praticamente 2 anos aprendendo como é que o cabelo caía. Gente do céu. Exatamente. E é muito importante isso, né, como um todo, porque na verdade tem muitas pessoas que trabalham com isso e nós, né, falo como uma cliente, assim, a gente não sonha toda essa dinâmica por trás, todo esse estudo por trás. A gente não entende muitas vezes, por exemplo, a queda de cabelo, a gente tenta identificar isso como uma coisa que não tem nada a ver com o que realmente é. A falta de nutrição, como tu falou, né? A falta de alguns componentes que a gente nem usa no cabelo, nunca usou e não sabe que falta isso. Então é muito importante esse conhecimento. Exato. E tu passar esse conhecimento hoje, estar aqui com a gente, passando esse conhecimento para quem está acompanhando e passar também dentro do salão, dentro da clínica, para as pessoas que fazem a consulta com vocês, porque é importante que todos saibam sobre isso, é importante que todos cuidem do cabelo como realmente tem que ser. E eu gostaria, Paulo, de te perguntar,
em que momento, agora falando um pouquinho também com o Matheus, em que momento que o Matheus entrou nessa história? Porque eu tô vendo que ele viveu muito contigo tudo que Desde aconteceu, pequeno. né? Então, já foi algo que ele realmente, tu nasceu querendo fazer isso também, Matheus? Como é que foi essa situação? Então, não foi o que eu quis desde pequeno. Aham, Inicialmente a gente tinha uma empresa, como diz, de outro segmento também, seguia o pai pra onde ele ia, eu ia. aham, Mas é aquela velha história, né? O mesmo trajetório que o pai fez, eu fiz. claro. Então, mesma escola que ele iniciou lá atrás, de escola de cabeleireiro, na Elos, que era A dona Sônia, essa da eu falei Dona nisso. Sônia, eu fui também. Eu tinha Aham. quantos anos ali? Uns 13, 12 12. anos. Aí eu Que legal. fiz, depois eu fui pra mesma escola técnica pra aprender sobre química também. Aí eu me formei em tratamentos capilares e colorimetria, né? Toda a parte de colorações, misturas de cores e tudo mais. Aí, nisso aí, na época eu era o mais novo da região sul, né? Foi o cabeleireiro mais novo da região sul. Aí tá, terminei 13, isso aí, 14 anos. aí eu comecei a atuar. Isso tava no 2011. A gente tinha uma clínica atrás da escola Juvenal Miller ali. Aham. E eu já atuava como cabeleireiro, fazia tratamentos capilares, eu fazia colorimetria, toda a parte de colorações. Eu cuidava, e tipo, ele não tinha nem 15 anos ainda, tinha 14, acho. Que legal. E eu trabalhava junto com o pai. Foi meu primeiro emprego, assim, digamos, remunerado, né? Aí eu comecei a atuar. Aí o pai começou a querer fazer terapia, porque tava um bochicho muito grande e isso foi uma coisa que o pai se interessou. O pai se tocou pra fazer o curso. Anos depois, aí eu fui pro mesmo lugar, só que aí abriram na região sul, aqui em Novo Hamburgo. E aí eu fui fazer o mesmo curso também, terapia básica, e 6 meses depois eu voltei pra terapia avançada. Aí voltamos atuando junto. Mas foi sempre assim, eu fazendo a mesma trajetória do pai. Que E ali legal. dentro a gente ia mexendo junto. Mas o objetivo qual é? Que é o meu sonho, na verdade, desde pequeno, que é ser médico. Aham. Então, eu tô estudando já faz uns anos aí pra poder tentar passar em medicina. Esse ano não deu de novo, mas ano que vem, de repente, vai dar, né? E aí começar com dermatologista. Que legal. Porque não vai fugir dessa área, Não. né? Não adianta. Não, não tem como. Não tem como. É o sonho maior dele, né? Sim. Então isso aí já é uma coisa para falar depois, que é o futuro da Spazio nós já estamos preparando essa transição aí, né? Que legal. Pra frente já. E agora, aproveitando o gancho que ele falou, né, da dermatologia, porque muitas pessoas confundem o especialista de tricologista e dermatologista. Confundem muito. Muito. E eu gostaria que tu falasse, né, um pouquinho pro pessoal que nos acompanha, qual é a diferença dessas duas profissões e quais são as semelhanças. Sim, o dermatologista é um profissional que cuida toda a parte da pele, que é um dos maiores órgãos, é o maior órgão do nosso corpo, né? Então ele cuida dessa parte, né? Então é específico toda a parte pele, né? Então o que acontece? Ele traz o conhecimento, logicamente, né? Só que ele não cuida de maneira clínica como a tricologia. Então ele cuida através dos remédios, ele dá o tratamento medicamentoso para os pacientes. A tricologia, ela tem um atendimento já clínico. Então o atendimento passa a ser presencial, constante e progressivo dentro da clínica. Então hoje mesmo a tricologia, eu mesmo especializei agora faz uns 3 anos, eu acho agora, de um novo segmento que teve dentro da tricologia, que é a tricologia clínica e saúde integrativa, que foi pela INAT de São Paulo também, que eu especializei. Então, esse aí é um tratamento. Então, as pessoas vão ao dermatologista, ele atende às necessidades dela, prescreve uma medicação, e a pessoa faz tomando remédio, né? Ou passando alguma coisinha lá que eles mandam. O nosso é intensivo. O nosso entra toda a função de aparelhos hoje de última geração, que são os lasers de baixa potência, alta frequência, né? LEDs, aí vários tipos de LEDs, né? Então, e mais os blends. Os blends nada mais são que umas medicações na área integrativa. Então, são misturações de óleos essenciais, que hoje é um pico hoje no Brasil, até no exterior, né? Então, essa medicação, eles estão somados, então é o conhecimento do tricologista e do terapeuta capilar, montar esses blends, e esses blends, eles vão de maneira tópica no couro cabeludo. Então, quer dizer, faz todo esse processo, aí tem pausa, então isso aí são segmentos. Hoje, geralmente, dependendo da situação, a gente usa uma vez por semana. Então, quer dizer que a gente trabalha sempre dentro do ciclo capilar. O ciclo capilar da gente é de 3 meses, todos nós. Então,
dependendo da situação, depende da patologia que a gente está tratando, né? Ele pode ser 3 meses, como ele pode se estender. Geralmente se estende hoje mais em casos muito raros, em casos muito extremos, como a foliculite decalvante, que se quiser a gente pode falar um pouquinho. A dermatite hoje, que praticamente hoje a gente atende muito em Rio Grande, a dermatite seborreica, e a alopecia areata, que hoje praticamente, eu vim para Rio Grande e comecei, a primeira patologia que eu tratei foi a alopecia areata. Então, são patologias que elas são altamente inflamatórias. Então, quer dizer, exige um tempo, tem também anti-inflamatórios que a gente usa, então tem todo o processo. Hoje mesmo a gente trabalha com médicos parceiros hoje, que tem coisas que é para o médico e outras são para nós. Eu estou em formação de biomedicina. Quer dizer, eu tive que entrar para a biomedicina, além da tecnologia, por causa que as situações elas foram avançando, as necessidades foram aumentando. Sim. Então eu tive que ir. Agora eu me formo agora já esse ano, já estou em estágio já, né? E agora o ano que vem eu já faço mais 2 semestres de farmácia para entrar com farmácia também. Quer dizer, tem que entrar porque é somar, porque aí acontece, a farmácia hoje prescreve. Claro. Então, quer dizer, a gente tem soluções hoje que a gente pode usar, que são eficientes para o cabelo, né? Então, vários momentos. Então, quer dizer, esses tipos de tratamentos que a tricologia faz, eles são assim, ó, muito eficientes, tá? A gente trata assim, ó, com bastante sucesso. Sim. Até a esposa do Guilherme mesmo foi uma das nossas pacientes que a gente tratou. Legal. Né? Então, quer dizer que... Então, tem casos lá, assim, ó, que a pessoa chega, pacientes que choram todos os tratamentos. Sim. Entendesse? Crianças chegando hoje com alopecias areatas, que são aquelas placas que ficam na cabeça, não sei se já visto já. Aquilo ali é uma patologia muito séria, né? Que as pessoas ficam imaginando, vai passar, isso que vai crescer. E aquele processo inflamatório vai aumentando. Então, quer dizer, tudo isso aí a gente consegue tratar. Então, sempre observando o ciclo capilar. Sim. Então, tem patologias que vai levar 3 meses, que é 80% dos casos a gente consegue safar em 3 meses. O eflúvio teológico, estávamos falando sobre as quedas, né? Sim. As quedas pode ser, a gente não trata a queda, a gente trata a causa. Claro. O que está gerando ali? Então, são gerados exames laboratoriais, por isso que eu entrei na parte da biomedicina, para ter conhecimento disso. Claro. Então, a gente trata, primeiramente, a parte orgânica. Então, a gente vai lá, vasculha toda a parte orgânica, tá aqui o problema, tá vindo daqui. Então, aí a gente começa a fazer o tratamento. Então, por isso que a gente tem esses médicos parceiros. Claro. Né? Aí tem... E eu queria que tu explicasse um pouquinho, Paulo, que a gente conversou aqui nos bastidores sobre o pós-Covid, né? O período pós-Covid trouxe aí uma clientela para vocês por conta de algumas doenças que foram surgindo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que vocês, na verdade, né, falassem um pouquinho dessas doenças que foram surgindo, quais foram essas doenças e por que o Covid, ele afetou dessa maneira. Tá, o Covid o que acontece? O Covid é uma doença. Você pode falar para um pouquinho, Matheus, sobre a parte inflamatória, o que o Covid causa? Sim. Né? O Covid, a base dele é o quê? Ele é uma doença viral. Como toda doença viral, tem uma contaminação no corpo. O vírus entra na célula, modifica o DNA do núcleo e tudo mais. Mas aí é mais uma questão citológica, né? Mas o que acontece em todos os casos? Tu muda o sistema de replicação da célula. No momento disso, o que acontece? Muitas inflamações. É a primeira coisa que atinge. O Covid, em especial, ele atinge muito o pulmão. Mas isso é uma controvérsia muito grande que eu não acredito muito. Tem alguns estudos que fizeram até aí nos Estados Unidos. Que o Covid, na verdade, ele é um precursor de defeitos já naturais. Ou seja, a pessoa tem problema nas costas. Quando vai ter Covid, o que vai acontecer? A pessoa vai morrer de dores nas costas. Mas é algo que já aconteceria conforme o tempo fosse passando? Não. Aí tá, ele piora a situação que já tinha. A predisposição do... entendi. Então, se tem dor nas costas, vai dar dor nas costas. Se a pessoa tem predisposição, por exemplo, meu caso, eu sou asmático, eu tenho asma bronque. Vai me atingir no meu pulmão, mas eu também tenho um problema nas costas. Então, quando eu tive Covid, me atingiu as costas e me dava muita falta de ar. Então, vai sempre aumentando mais a chance da pessoa desenvolver um probleminha ali que ela já tem latente. Aí, no caso, aplicando, por exemplo, a parte de tricologia, muitos pacientes que já tinham algum tipo de queda mais pouquinha, quase imperceptível, começava
a desenvolver Entendi. mais rápido aquilo. E começou a desenvolver muito. Até o pai pode falar melhor, mas teve duas doenças que se destacaram muito, que foi a alopecia, a alopecia androgenética e a eflúvio telógeno. São duas patologias. Uhum. Né? Essas duas apareceram muito porque é a mais comum, é a que tu mais vê. Então, o que acontece? Muitas vezes tu não enxerga naturalmente, mas depois do Covid começou a se agravar, até que entra a questão psicológica, né, pai? Muito. Que agravou muito do isolamento e tudo mais. Claro. A situação psicológica, o estresse aumentou, o cortisol elevou, aí o que acontece? Queda de cabelo. Claro. E aí aquele flúvio telógeno, aquela androgenética que estava controlada, desencadeava e aí começou a surgir muitos casos. Uhum. Que na realidade, a Covid ela fez o que no organismo? Ela inflamou ele. Entendeu? Aí jogou para a rede sanguínea, aumentou os radicais livres. E com isso, o que acontece? O nosso cabelo, ele consome muito nutriente. Muito. O nosso cabelo, por exemplo, se a gente usar uma lâmpada de 60 na nossa casa, nós vamos ter um consumo. Nós botar uma de 200, vai consumir muito mais. Nossa conta vai aumentar. Então, o nosso cabelo, ele é o que consome mais essa parte nutricional. Porque imagina, distribuir todos os nossos nutrientes, eles precisam, para formar o fio, ele exige um processo nutricional muito grande. Sim. Então, quer dizer, se a gente tiver em déficit, como o Matheus falou, a própria parte inflamatória que a Covid causou e jogou nas predisposições todas que a gente nasce, já tem predisposições a vários tipos de doenças, ou vai desencadear ela ou não vai, depende dos nossos cuidados durante a nossa vida, vai acontecer o quê? O nosso cabelo não vai receber isso. Aí vai começar a acontecer a queda, Sim. que é o eflúvio telógeno que o Matheus falou. Então, quer dizer, aconteceu muito isso. E aí aconteceu, a rotina nossa mudou toda também. Por isso que eu vi muito caso de crianças que iam para a escolinha, tinham brinquedo com as crianças, e no fim não estavam mais, ficavam presos em casa. Sim. Aquilo foi fazendo. Isso tudinho começou a mexer no metabolismo. Sim. Uma coisa tá ligada à outra, né? Não, é como eu digo, a gente está tentando ser o mais resumido possível, porque o assunto é muito grande. Complexo, né? Muito grande. É complexo e extenso. Se a gente ficar um dia falando sobre tricologia, A gente não sai de uma patologia. exatamente. Então, quer dizer, o que a gente faz hoje? A gente tenta falar assim, um pouquinho mais da dermatite seborreica. É uma predisposição. A pessoa já nasce, ou a avó tinha, ele vai ter, sabe? Sim. Então vai indo. Então, a dermatite é uma doença que ela tem um controle, como Ela a própria... Ela é uma autoimune, ela não tem uma cura. Não tem uma cura, então ela precisa de controle. Por quê? Porque ela é altamente inflamatória. Se eu tenho um problema já com uma condição na Covid, né, que vai inflamar, ele vai lá no nosso sistema genético lá e vai buscar, opa, tá aqui a dermatite. Ó, tá aqui a diabetes. Vou jogar. Sim. Olha, hipertensão. Vai ficar com hipertensão. Entendi. Porque tu mexe com tudo. Por que a dermatite vem? Por que às vezes o eflúvio vem? O estresse faz todo esse trabalhinho aí. Ele inflama o nosso corpo. Então, quer dizer, o nosso cortisol, que é o medidor dos estresses, ele se eleva. Então, vocês já viram que aumentou bastante os casos de câncer? E o que o câncer nada mais é hoje? Isso aí foi a primeira pergunta que eu fiz na faculdade. Porque eu tinha preocupação com a minha ex-esposa, ela morreu de câncer. E o meu filho, né, que eu tive com ela. E eu perguntei para ele, ele tem isso aqui? Não, o câncer é o estilo de vida. Por isso que hoje em dia eu digo para os pacientes que o cabelo é o de menos. Eu estou estressada hoje, hoje eu estou assim. Aqui, ó, o estresse é sério. Então, se está estressado, já procura melhorar, procura um médico, muda o sistema de vida, porque a correria vai te parar. E aí acontece as nossas extremidades, que é o cabelo, a pele e a unha, é o primeiro a sofrer essa consequência. Pele mais ressecada, cabelo caindo, todas aquelas coisas. Unha quebrando. Unha quebrando. O corpo não precisa de unha nem de cabelo para sobreviver. Não então precisa. O corpo vai sempre tentar deixar o teu corpo vivo. Ele não é. Cabelo, sobrancelha, tudo isso não é vital. O nosso corpo não dá essa prioridade. What's o nome? Desculpa. Tainá. A Tainá, né? Tainá. Desculpa. A Tainá não precisa, o organismo vai repetir, a Tainá não precisa de cabelo. Porque eu tenho que priorizar fígado, pâncreas, o estômago. Sim, tudo. Que realmente é necessário. Exatamente. Sim.
Gente, assim, ó, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas, realmente, como o Matheus falou, né? Horas e horas conversando, tem muito assunto, mas eu até queria dizer para vocês que isso é importante para o pessoal que nos acompanha. Quem vai procurar vocês vai ter essa aula, tenho certeza, né, no primeiro contato, o que é muito importante, porque o cliente, o paciente, ele quer saber o que vai ser feito, né? Ele quer soluções, seja no ramo que for, ele vai procurar um profissional para querer soluções para o problema dele. Então, quando a gente vê profissionais que nem vocês, que entendem do que fazem, isso traz uma tranquilidade para quem procura, para quem busca, para quem vai atrás, principalmente da Spazio Capelli, né, que é a clínica que vocês atuam nesse momento. Então, parabéns por esse conhecimento todo, parabéns por esses anos, né, de estudos, porque a gente sabe que Nunca não é para. do dia para noite e tem atualizações o tempo inteiro, então tem que, né, continuar estudando cada vez mais. Daqui a pouquinho teremos um dermatologista aí na clínica, Com se Deus certeza. quiser, Com né, certeza. que vai atuar aí com vocês. Então, parabéns. E antes da gente encerrar, né, porque a gente tem um espaço curtinho para conversar, mas eu queria que vocês falassem sobre a sensação de participar do Prêmio Destaques do Ano, porque a gente sabe que é um evento de um grande reconhecimento e que a gente sabe que o município de Rio Grande, ele tem essa necessidade, né, do reconhecimento do empreendedor que todos os dias batalha para manter de pé o seu negócio. Então, eu gostaria que vocês falassem qual foi a sensação de participar desse evento. Bom, o evento pra gente foi até uma surpresa, né? Porque a gente não tinha noção do conhecimento, no conhecimento não, mas do reconhecimento que a gente tinha na cidade. Porque a gente sempre, como é uma empresa familiar, sempre teve muito no nosso ciclo ali. Sim. Então a gente via os clientes entrando pela porta e saindo. Então a gente não tinha o acesso do lado de fora, assim, pra saber, nossa, o pessoal nos conhece e tal. Mas aí quando surgiu essa oportunidade, a gente aceitou, fomos, e foi um evento belíssimo, assim, foi gratificante estar ali, podendo receber esse prêmio, foi muito gratificante. Que legal. Esse prêmio do destaque aí, até parabenizar o Guilherme, né, Guilherme, pela iniciativa dele aí, porque esse destaque grande aí é uma maneira de todos os empreendedores da nossa cidade poder mostrar o seu trabalho, ter um pessoal, no caso o público em si, né, ter um conhecimento, né, de vários tipos de segmentos aí que às vezes eles não sabiam, né? Então acho que bem importante, recomendamos aí para o Canelo siga com esse aí, né? Que só tende a melhorar cada vez mais, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre fala aqui no Papo de Empreendedor que, na verdade, o Papo de Empreendedor, ele foi desenvolvido para que a gente pudesse receber o pessoal que foi realmente agraciado com esse prêmio e a gente pudesse também levar esse conhecimento para o público dar mais ouvida, né? Para o pessoal entender e saber do que se trata aquele negócio. Sim, então, sim. para nós também é muito importante que o Guilherme tenha realizado esse evento. Para nós foi muito importante porque conhecer cada um de vocês, e digo agora como Tainá, não como profissional, é muito gratificante conhecer um pouquinho da história de vocês e saber que muitas pessoas, depois desse bate-papo, vão se inspirar na história de vocês para que possam seguir em frente, para que possam criar o seu próprio negócio e correr atrás, sabendo que todos os dias é um dia diferente e que são nuances, né, do empreendedorismo, desafios diários, mas que vale a pena no final. Então, parabéns a vocês e muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. Nós agradecemos o convite Grato. aí. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do nosso Papo de Empreendedor, dessa vez com o pessoal da clínica Spazio Capelli, e em seguidinha teremos mais episódios aqui no nosso canal do YouTube.